como é que foi essa marca de Jesus no seu coração? Como é que foi, como é que está sendo esse processo, né, que a gente conversou hoje sobre como é que foi encontrar Jesus e Jesus entrar no seu coração, abrir o coração para que Jesus entrasse na sua vida? Primeiro, boa noite a todos. O desejo de, acho que, conhecer a Deus é um desejo que clama no coração de todo ser humano, né? Todo mundo conhece a Deus, assim, até quando a gente olha ao nosso redor, vê coisas que são insondáveis, coisas que não dá para entender como aquilo foi criado, né? Então, eu costumo dizer que até o cara que é ateu, ele acredita em Deus por não existir Deus, ele acredita em algo. Então, assim, eu sempre tive isso na minha cabeça. Eu nasci num berço, né, católico, como a grande maioria do Brasil, e não concordava com aquela coisa de as pessoas imporem você fazer por obrigação. E aqui eu guardei no meu coração que eu tinha que ser honesto com as minhas crenças, com aquilo que eu acreditava. E nem sempre ser uma pessoa honesta significa que você está fazendo certo. Porque tem gente que é honesta, mas faz a coisa errada. Então, acho que sempre ardeu no meu coração. E quando eu tive o prazer de ouvir a palavra de Deus, de começar a querer entender a palavra de Deus, não por imposição, mas por desejo, eu acho que eu comecei a ter um encontro, né? Eu hoje eu lembro dos momentos que eu fiz barganha com Deus, dos momentos que, né, eu buscava a Deus por necessidade de ter algo, ou obter alguma vitória, obter algum objetivo. E dentro dessa história, eu tive meus momentos de encontro com Deus, né? Um momento que eu me deparei com a revelação da palavra de Deus na minha vida, né? Foi um momento que eu me lembro que eu tive uma contusão, e foi durante 2, 3 semanas de uma luta. Eu me lembro que eu ia fazer uma luta muito importante no UFC, eu já tinha sido campeão, eu já tinha feito minhas barganhas com Deus, enfim, buscado Ele, mas nesse momento eu sofri uma dor, acho que foi um momento de eu acordar ali, Deus falou assim, deixa eu chamar a atenção dele. Um momento meu de dor, um momento meu difícil, onde meu pai me levou nos melhores médicos. Todos os médicos deram que eu tinha que fazer uma cirurgia e que eu ia ter que parar de fazer esporte e procurar uma outra profissão. Eu me lembro saindo dos 3 médicos, dos especialistas, e ouvindo aquilo deles, e olhar para o meu pai e falar, pô pai, eu não ouvi você, não estudei, não me formei, lá no Brasil eu não tenho a oportunidade de você fazer o esporte com a faculdade. Eu falei, e agora, pai, o que eu vou fazer da vida? Eu me lembro do meu pai assim, tudo tem uma saída, fica tranquilo, não vamos pensar nisso agora. Aí o fisioterapeuta me pegou, acreditou na cura da lesão, que a gente ia trabalhar, que a gente ia conseguir. E foi logo após esse meu tratamento que eu fiz uma luta espetacular no Brasil contra o Vanderlei Silva, eu tive uma vitória, e dali em diante minha vida mudou, né? Eu me lembro que dentro desse contexto todo, durante esse processo, minha mãe me levando para a palavra de Deus, querendo que eu seguisse aquilo, né, praticamente quase à força na imposição dela, mas ela não tinha como me obrigar mais, porque eu não era mais um garoto, então tinha que ser na sabedoria, e algumas coisas faziam sentido para mim, mas nem tudo. Até que eu deparei com, eu me lembro que à noite eu fiz uma oração, leram para mim o livro de Jó, e falando de tudo da história de Jó, né, e tem até aquela brincadeira no Brasil que fala, você tem paciência de Jó, né? Quando você conhece a história de Jó, você vê que ele foi um homem muito paciente mesmo. E eu me lembro que antes de dormir eu não entendia aquilo em relação a ele, eu não entendia por que as pessoas tinham diferentes saúdes, né? As pessoas sofriam com certos problemas de saúde, uma cadeira de roda, uma pessoa não tinha perna, eu não achava aquilo justo, né? E ele falou, essas questões você tem que perguntar a Deus, só Deus pode responder o seu coração. E aquele dia eu dormi com o olho aberto e um fechado, para não ser surpreendido com a voz de Deus. Eu estava com tanta fé que Deus podia falar no meu coração, que eu estava fazendo por problema de enfermidade, né? E no dia seguinte eu parei num sinal, eu ia todo dia de manhã, 5, 6 horas da manhã eu ia para a fisioterapia, me tratar.
Eu me lembro que tinha um rapaz que minha vida inteira eu via ele no skate, ele vendia chiclete, estava chovendo, e ele não tinha as duas pernas. Eu tinha dado ele como exemplo no dia anterior, na minha casa, com a minha mãe, com o pessoal de oração. E quando eu parei no sinal, chovendo, aquela coisa toda, ele bateu no meu carro, ele não dava para ver, eu tinha uma picape alta assim, eu abaixei o vidro, era ele, aí eu estava meio chorando, ia sempre chorando para a fisioterapia, triste, né? Não estava acontecendo. Ele pegou e falou: Vitor, eu não quero te vender chiclete hoje não, eu queria te falar para você que Deus é com você, que Deus ele pode fazer algo na sua vida. Aí ele falou assim: não está me vendo aqui nesse skate? Tem muita gente que dirige carrão, passa por aqui e acha que eu sou um pobre coitado, porque eu estou aqui no skate vendendo chiclete. Mas eu sou muito feliz, e às vezes até mais feliz com quem passa que dirige num carrão. A felicidade está dentro de você, não deixa nada te abater. Naquele momento eu abri o sinal, eu tenho certeza que foi Deus falando comigo. Depois dali nunca mais foi a mesma coisa. E minha caminhada foi, não dá para me dividir tudo aqui, mas a minha caminhada na realidade, ela tem, eu costumo que eu ainda estou nesse processo. Eu descobri que o cristianismo não é como uma mágica, que você aceita Jesus e tudo está resolvido. O cristianismo ele é um sacrifício diário, até você morrer. E até eu compreender isso foi muito difícil, porque eu achava que, como todo mundo, a gente quer uma solução momentânea, a gente quer uma solução naquele momento. A gente, se você trabalha em um determinado, se você trabalha no esporte, você só quer vitória. Se você é um advogado, você só quer ganhar todas as causas. A gente é egoísta de nascença, a gente só quer as coisas pra gente. Eu vejo isso lá em casa com os meus filhos. É difícil você ensinar uma criança a dividir, né? Saber que é importante dar. Mas no cristianismo, a gente viver nosso dia a dia é muito difícil, porque muitas das vezes a gente espera a vitória, a gente espera que seja de um jeito, e às vezes não é. E aquilo frustra as nossas perspectivas, e com isso a gente nos torna pessoas amargas, às vezes sem fé, às vezes duvidando de que Deus é Deus, e acaba vivendo uma religiosidade. Então, ao longo todo esse processo, como eu sou atleta, eu acredito muito no sacrifício, eu acredito que nada é fácil, a gente tem que pagar o preço. No cristianismo é igual ou não for mais. Então, para mim, eu acho que o cristianismo se resume em sacrifício. O homem poder negar a si mesmo, buscar Deus. E só tem uma maneira de você fazer isso, é você lendo as Escrituras Sagradas, é de você estudando, você pessoa, buscando aquilo como um relacionamento de você e Deus. É óbvio que você precisa de uma congregação de pessoas ao seu redor, mas o mais importante é você ter um relacionamento. Então, eu ainda estou nesse processo, eu estou nessa luta, e eu estou buscando aí, a cada dia, poder vencer tudo aquilo que está ao meu redor e na minha frente, né? Porque eu acho que essa é a caminhada. Legal. E assim, você é um lutador e meu pai sempre diz isso, quando eu me vi assistindo o UFC, né? Ele fala: pô, mas esse esporte violento, como é que você vai gostar de um negócio desse? Isso não pode ser coisa de crente, como é que alguém que é um cristão pode... Então, assim, como é que é isso? Você, ao mesmo tempo que você é um cara que está nas suas lutas internas, todos nós estamos o tempo todo, né? Um processo de conversão a cada dia, de buscar a Deus e tudo, e de repente você é desafiado diante do mundo todo, centenas de milhares de pessoas, a entrar no ringue e se degladiar com um oponente e tal. Como é que é isso? Como é que traz isso para dentro da nossa vida como cristão? Como é que você lidar com isso? É fácil. A religião que complica. É muito fácil. A religião ensina a gente ser santo, né? A gente querer ser puro. Eu digo até a própria lei. Outro dia uma mulher veio falar para o meu primo que está aqui no congresso: pô, você está com tatuagem? Pô, não pode. A Bíblia fala que não pode. Mas a Bíblia fala que não pode muita coisa. A mulher não podia maquiar. Imagina uma mulher peluda. Quem gostaria de uma mulher com pelo debaixo do braço? Pelo amor de Deus. Então, na realidade, eu me deparei com todos esses preconceitos possíveis e impossíveis que você pode imaginar. Eu já ouvi falar que luta com o diabo, mas as pessoas esquecem que
cristianismo está do nosso coração. Como é que a gente poderia ter advogados dentro da igreja? Como é que advogado, acho que seria a profissão mais difícil de ser um cristão. Como é que você vai ser um criminalista cristão, defender um pedófilo, um assassino? Né? Então às vezes a gente está querendo tirar o cisco do olho do irmão, mas tem uma trave no meio do seu olho. Então eu me deparei com diversos homens de Deus falando que o que eu fazia não era de Deus. Eu tive até um conflito, um certo momento da minha vida. Mas quando eu